Olá, Psi! Seja muito bem-vindo ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, e eu começo com o vídeo de hoje uma série a respeito dos transtornos ansiosos. Nós estamos, percebendo, esse vídeo está sendo gravado no inicinho de 2021 e nós estamos percebendo, então, um aumento significativo do número de transtornos ansiosos devido, então, à pandemia que nós estamos enfrentando, ok? Então, isso se torna um assunto relevante e de grande importância, para os psicólogos, porque dessa maneira a gente pode se preparar melhor para ajudar aí os nossos pacientes no enfrentamento desse transtorno, ok? Mas, para a gente começar, então, nesse primeiro vídeo, eu vou trazer a resposta a 4 perguntas que me fizeram na minha caixinha lá no Instagram, onde eu lancei a pergunta sobre o que as pessoas gostariam de saber da ansiedade. Então, eu selecionei essas 4 perguntas para responder nesse vídeo e gostaria de te convidar também a dar um pulinho lá no Instagram. Toda segunda-feira tem uma caixinha de perguntas lá que você pode deixar, então, as suas dúvidas que eu respondo também, e eu vou iniciar lá uma série de quiz a respeito dos transtornos ansiosos para testar o conhecimento e trazer informações importantes para vocês, ok? Então, bora lá comigo? Bom, então, nesse caso, nós vamos começar a responder as perguntas. A minha primeira pergunta aqui é da Cristiana Campos. Ela perguntou: quando os pais sofrem de ansiedade, os filhos podem ter a mesma genética? Bom, o que acontece? Na realidade, os transtornos ansiosos, eles podem sim ter uma carga genética. Quando a gente pega o DSM-5, que é o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, nem todos os transtornos ele vai trazer qual que é o índice genético que isso representa, mas se acredita sim que tem um índice genético e um índice também temperamental que influencia então no desenvolvimento dos transtornos ansiosos, ok? Nesse caso, então, o DSM vai trazer uma média de 30% a 60% de fator genético e de índice também temperamental nessa influência. Quando a gente está falando de temperamento, especificamente a gente está falando de um traço de temperamento que está aí entre o Big Five da personalidade, a teoria dos 5 fatores da personalidade, em que um deles é o neuroticismo. O neuroticismo, então, seria como que eu respondo, aos estímulos externos, como eu lido com o estresse, como eu lido com o meu ambiente, qual que é a minha resposta regulatória emocional. E nesse caso, então, quanto maior o índice de neuroticismo, maior também uma probabilidade aí de desenvolver transtornos ansiosos. Mas o que é super importante da gente dizer é que a ansiedade e nenhum outro tipo de transtorno também se desenvolve apenas por um fator. Todos os transtornos a gente vai ter uma visão dentro da TCC que eles são multifatoriais. Então tem uma carga genética, temperamental, ambiental, estressores que estão acontecendo, estressores que aconteceram no passado, E principalmente a gente vai perceber que na maior parte dos transtornos, inclusive os ansiosos, a gente vai ter ali na descrição também do DSM esse fator específico do ambiente aonde essa pessoa ela foi criada, principalmente nesse ambiente durante a infância. As histórias, de perdas, de dificuldades, separação dos pais, perdas de pessoas que eram importantes, abusos físicos, psicológicos, sexuais. Então, quanto mais, desafiador for esse ambiente quando criança, e claro, também um ambiente na fase adulta, porque o transtorno ele pode também surgir na fase adulta, a gente vai ter então o elemento ambiental também favorecendo, ok? Então, além da carga genética, nós temos os fatores ambientais. E no caso dessa influência dos pais, às vezes também a gente vai ter essa característica aí específica, que a criança ela também vai aprendendo o quê? Com um modelo. Então, ela vai se modelando a partir, então, do comportamento dos pais. Então, se toda resposta do pai ou da mãe é muito ansiosa, ou dos cuidadores, muito ansiosa às situações, ela também aprende a responder também mais ansiosamente
a isso. Então, a gente tem vários tipos de fatores aí que podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno ansioso, ok? E também os outros transtornos vão ter essa mesma linha de raciocínio que é multifatorial, ok? A segunda pergunta aqui é da Michele Barros. Ela pediu dicas para trabalhar a ansiedade. Bom, nós temos várias coisas que nos ajudam no trabalho da ansiedade. Claro que a gente tem, né, o manejo topo de linha, que seria o tratamento, né, em terapia cognitivo-comportamental. Existem vários estudos que comprovam realmente a efetividade da TCC para os transtornos ansiosos e, dependendo de alguns casos, também a gente fazer um tratamento combinado, que seria a junção com o medicamento, né? Então, o encaminhamento psiquiátrico, que a gente chama de tratamento combinado, que é quando a gente une a terapia aos medicamentos. Mas, além disso, nós temos várias outras coisas que podem nos favorecer. A prática de meditação, a prática de yoga, atividade física, né? Mindfulness. Então, nós temos várias coisas que a gente pode inserir nesse contexto e que vão ajudar diretamente o paciente em transtorno ansioso, ok? Então, nesse caso, é importante também, além da gente entender a prática da própria TCC, o uso de medicamentos quando necessário, a gente inserir essas outras, né, atividades, esses outros recursos que são extremamente importantes, então, para uma regulação da ansiedade. E junto com isso, eu queria destacar, então, a atividade física, que foi a pergunta da Tailândia, né? Explica um pouquinho como a atividade física diminui a ansiedade. Bom, o que acontece? A atividade física, por si só, ela já é uma forma da gente regular o nosso funcionamento do organismo mesmo, né? Então, ela ajuda tanto numa parte mesmo fisiológica do nosso organismo, proteger contra doenças, né, cardíacas, regular colesterol, regular pressão, várias coisas que ele ajuda nesse sentido, mas ele também atua numa parte mais endócrina, né, e numa parte mais de liberações de neurotransmissores, estimulação, né, de liberação de neurotransmissores responsáveis aí por uma sensação de bem-estar e uma regulação orgânica também importante. O que seria isso? Geralmente, né, nós estamos aí no cotidiano, estamos vivenciando um momento de pandemia. O nosso nível de estresse, ele vai aumentando, e esse nível de estresse, ele tem uma ligação, né, com um hormônio chamado cortisol, né? O cortisol, então, é o responsável por esse nível de estresse no nosso corpo. Ele é importante porque vai ajudar o nosso corpo a responder a essas situações estressoras, mas a longo prazo ele acaba prejudicando algumas coisas, ok? Nesse caso, então, quando a gente faz uma prática de atividade física, esse hormônio, né, o cortisol, ele vai diminuindo e a gente vai liberando endorfina. A endorfina vai ajudar nessa sensação maior de energia e de bem-estar. Além disso, há também, né, uma liberação, né, um estímulo de neurotransmissores do nosso cérebro, a noradrenalina e a serotonina também, que são responsáveis não apenas por uma sensação de bem-estar, mas também por uma sensação, né, de regulação no nosso organismo, sono, apetite, energia. Então, tudo isso vai nos ajudar. Por isso que a atividade física não é apenas, né, recomendada para a nossa saúde física como um todo, mas também para a nossa saúde emocional, ela vai favorecer. Além disso, nós temos uma consequência também mais ampla, que é a consequência social, né? A pessoa, às vezes, poder sair de casa, ver um ambiente, claro que nesse momento de pandemia sempre, né, de uma maneira segura, o uso de máscaras, né, evitar aglomeração, mas, né, isso vai ajudar também a pessoa a se estimular com outras coisas e depois que passar a pandemia, às vezes uma prática de atividade física coletiva também vai ajudar a aumentar esses laços sociais, o contato social, por isso que a atividade física também vai ser importante nesse campo da saúde mental, ok? E
A nossa última pergunta é da Valquíria Louveira. Ela perguntou como aplicar o relaxamento. Bom, nesse caso, então, né, a gente tem a prática, a gente pode estimular o nível de relaxamento da pessoa por técnicas de respiração e a gente pode, né, provocar esse nível de relaxamento numa pessoa por práticas de relaxamento físico também, né, que é o relaxamento muscular progressivo, o relaxamento de Jacobson, onde a gente vai, então, né, estimular, na realidade, enrijecer várias regiões do corpo, grandes grupos musculares, e a partir disso, nós vamos induzir esse relaxamento, para que a pessoa aprenda a fazer essa regulação, estado de tensão e estado de relaxamento, ok? Tem o livro que explica isso, eu vou deixar aqui na descrição, esse livro na descrição do vídeo, que é um livro do Beck, que tem uma parte que ensina em como aplicar esse relaxamento também, ok? Então, na prática de respiração ou na prática de relaxamento físico, é muito importante a gente se preocupar geralmente com o ambiente. Então, quanto menos estímulo esse ambiente tiver, melhor. Claro que agora a gente, né, nesse momento de pandemia, muitas vezes a gente está fazendo os atendimentos online e não está fazendo os atendimentos presenciais. Mas independente da modalidade, é importante às vezes você ajudar o seu paciente a preparar o melhor ambiente aí para ele, ok? Então, nesse caso, se você já tiver uma ideia, se já tiver no seu planejamento fazer, então, uma técnica de relaxamento com seu paciente, já antecipe e organize isso. Então, quais seriam as recomendações, tanto no presencial quanto no online? Você já tem uma playlist bacana, né, que vai ajudar aí nessa indução mais do relaxamento. No YouTube mesmo, aqui no YouTube tem várias, né, playlists e é recomendado playlists que não sejam de músicas já conhecidas, são aquelas playlists mesmo de relaxamento, som de água, som de pássaros, natureza. Então você vai pesquisar qual que é a playlist mais recomendada aí para você. Você vai pedir para o seu paciente, ou se você tiver no seu consultório, você vai reduzir um pouco mais a luz, então deixar uma luz ambiental mais amena, colocar a playlist, e o primeiro passo de toda a técnica, né, de relaxamento ou de respiração é fechar os olhos e pedir para se concentrar na respiração. Então a gente pede a pessoa para puxar o ar profundamente pelo nariz e soltar bem devagar pela boca, né? Essa prática do inspirar e do soltar bem devagar ajuda também nessa regulação da frequência cardíaca e a pessoa então normalizar mais esse estado fisiológico que está ativado, ok? Então, espero ter respondido as perguntas. Deixo novamente o convite para vocês participarem lá, né, do Instagram, tá aqui na descrição desse vídeo, e vamos caminhando juntos. Mas não esqueça também, gostou desse vídeo? Curta, comente aqui, eu sempre respondo os comentários, compartilhe também esse vídeo com seus outros colegas psis e não esqueça de se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você ajuda o canal a expandir e contribuir para outros psicólogos também, ok? Então, grande beijo, muito sucesso em seus atendimentos, aguardo vocês lá no Instagram e acompanhando também a série. Próximo vídeo eu vou falar então sobre os transtornos ansiosos, quais são eles e também qual que é a diferença de ansiedade normal para ansiedade clínica. Então, não perca. Aguardo você, tchauzinho!